Oi, hoje o tema abordado será os filósofos modernos. Para uma melhor experiência, eu recomendo que peguem um fone de ouvido e entrem no flow comigo. Michel de Montaigne, 1523-1592. Inspirado no epicurismo, estoicismo, humanismo e ceticismo, Montaigne foi um filósofo, escritor e humanista francês. Trabalhou com temas de essência humana, moral e política. Foi o criador do gênero textual ensaio pessoal quando publicou sua obra Ensaios, em 1580. Nicolau Maquiavel, 1469-1527. Considerado pai do pensamento político moderno, Maquiavel foi filósofo e político italiano do período do Renascimento. Ele introduziu princípios morais e éticos para a política. Separou a política da ética. Teoria analisada em sua obra mais emblemática, O Príncipe, publicada postumamente em 1532. Jean Boudin, 1530-1596. Filósofo e jurista francês, Boudin contribuiu para a evolução do pensamento político moderno. Sua teoria do direito divino dos reis foi analisada em sua obra A República. Segundo ele, o poder político estava concentrado numa só figura que representa a imagem de Deus na Terra, baseada nos preceitos da monarquia. Francis Bacon, 1561-1626. Filósofo e político britânico, Bacon colaborou com a criação de um novo método científico. Assim é considerado um dos fundadores do método indutivo de investigação científica, baseado nas observações dos fenômenos naturais. Além disso, apresentou a teoria dos ídolos em sua obra Novum Organum, que, segundo ele, alertavam o pensamento humano bem como prejudicavam o avanço da ciência. Galileu Galilei, 1564-1642. Pai da física e da ciência moderna, Galileu foi um astrônomo, físico e matemático italiano. Colaborou com diversas descobertas científicas na sua época. Grande parte esteve baseada na teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. A Terra gira em torno do Sol, contrariando assim os dogmas expostos pela Igreja Católica. Ademais, foi o criador do método matemático experimental, o qual está baseado na observação dos fenômenos naturais, experimentações e valorização da matemática. René Descartes, 1596-1650. Filósofo e matemático francês, Descartes é reconhecido por uma de suas célebres frases: "Penso, logo existo". Foi o criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Este tema foi analisado em sua obra, O Discurso sobre o Método, um tratado filosófico e matemático que foi publicado em 1637. Baruch Spinoza, de 1632 a 1677. Filósofo holandês, Spinoza baseou suas teorias no racionalismo radical. Criticou e combateu as superstições religiosa, política e filosófica que, segundo ele, estariam pautadas na imaginação. A partir disso, o filósofo acreditava na racionalidade de um Deus transcendental e imanente identificado com a natureza, o qual fora analisado em sua obra Ética. Blaise Pascal, 1623 a 1662. Filósofo e matemático francês, Pascal contribuiu com estudos pautados na busca da verdade, refletidos na tragédia humana. Segundo ele, a razão não seria o fim ideal para provar a existência de um Deus, uma vez que o ser humano é imponente e está limitado às aparências. Em sua obra Pensamentos, apresenta suas principais indagações acerca da existência de um Deus baseado no racionalismo. Thomas Hobbes, 1588 a 1679. Filósofo e teórico político inglês, Hobbes buscou analisar as causas e propriedades das coisas, deixando de lado a metafísica, essência do ser. Baseado nos conceitos do materialismo, mecanismo e empirismo, desenvolveu sua teoria. Nela, a realidade é explicada pelo corpo, matéria,
e por seus movimentos, aliados à matemática. Sua obra mais emblemática é um tratado político denominado de Leviatã, 1651, mencionando a teoria do contrato social, existência de um soberano. John Locke, 1632 a 1704. Foi um filósofo inglês e empirista. Locke foi precursor de muitas ideias liberais, criticando assim o absolutismo monárquico. Segundo ele, todo o conhecimento era proveniente da experiência. Com isso, o pensamento humano estaria pautado nas ideias de sensações e reflexão, onde a mente seria uma tábula rasa no momento do nascimento. Assim, as ideias são adquiridas ao longo da vida a partir de nossas experiências. David Hume, 1711 a 1776, filósofo e diplomata escocês. Hume seguia a linha empirista e do ceticismo, criticou o racionalismo dogmático e o raciocínio indutivo, analisados em sua obra Investigação acerca do entendimento humano. Nessa obra, ele defende a ideia do desenvolvimento do conhecimento a partir da experiência sensível, onde as percepções estariam divididas em impressões associadas aos sentidos e as ideias, representações mentais resultantes das impressões. Montesquieu, 1689 a 1755, filósofo e jurista francês do Iluminismo. Montesquieu foi um defensor da democracia e crítico do absolutismo e do catolicismo. Sua maior contribuição teórica foi a separação dos poderes estatais em três poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Essa teoria foi formulada em sua obra O Espírito das Leis, 1748. Segundo ele, essa caracterização protegeria as liberdades individuais ao mesmo tempo que evitaria abusos dos governantes. Voltaire, 1694 a 1778. Denis Diderot, 1713 a 1784. Rousseau, 1712 a 1778. Adam Smith, 1723 a 1790, e Immanuel Kant, 1724 a 1808, foram outros importantes filósofos. O vídeo ficou um pouco mais longo do que o proposto, porém, peço desculpas em relação a isso e agradeço por ter assistido até aqui.